acolherem o nosso convite. Meu nome é Dorval, sou do Instituto Sincades, trabalho no Instituto Sincades com muito orgulho, e nós vamos vivenciar mais uma atividade do programa Poéticas da Tridimensionalidade, que iniciou no ano passado. Já tivemos uma exposição belíssima durante o período da Casa Cor, no Shopping Mestre Álvaro, ano passado, e iniciamos um ciclo de palestras com a brilhante palestra da professora Almerinda, nossa curadora, que temos a honra de ter como curadora desse programa, na semana passada, e hoje, com muito orgulho, recebemos a professora Iole de Freitas. Para recebê-los e comentar sobre esse programa e sobre todas essas atividades, também um pouco sobre o Instituto Sincades, eu convido, inclusive, também para receber a nossa professora, o presidente do Instituto Sincades, o empresário Adalberto Moro. Peço a ele que compõe a mesa. A nossa convidada especial, a artista Iole de Freitas, muito obrigado por sua presença e por acolher o nosso convite. E a nossa curadora, a professora Almerinda, por gentileza, e a pessoa que coordena as atividades, a artista plástica, também curadora Kíria, por favor. Nós vamos ouvir o nosso presidente, Adalberto Moro, para dar as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos, as senhoras e senhoras. Agradecer a presença de todos, dizer da nossa alegria em estar dando continuidade a esse programa, esse projeto, que iniciamos no ano passado. A visão pessoal minha de sentir que os artistas plásticos, principalmente voltados às estruturas, não tinha muitas oportunidades, muitos valores, muito reconhecimento, e a gente via muitos artistas plásticos de tela, por exemplo, terem um espaço muito mais amplo, seja comercialmente, seja em visibilidade, e nós sentimos que precisávamos fazer algo para exatamente essa arte. Nós apoiamos muito diversos nichos culturais lá no Instituto, desde livros, enfim, dezenas. E esse achávamos que precisávamos fazer algo. E estamos dando exatamente continuidade a esse programa. No ano passado nós fizemos a abertura, muitos professores estavam aqui no dia, com o Duda, Thiago. Fizemos a Expo Arte, que foi um sucesso muito grande. E agora, então, estamos iniciando este ano as palestras, que a programação vai acontecer. E aí eu quero agradecer a presença da senhora, dona Iole, e dizer da alegria, do orgulho para todos nós capixabas em estar recebendo um artista plástico do reconhecimento nacional que a senhora tem, em vir aqui trazer um pouco das informações e uma troca de intercâmbio, da atualidade que a gente precisa, né? Agradecer a Melinda e a Kíria que aceitaram esse nosso desafio de fazer, vamos dizer, esse programa, de dirigir, de ser as curadoras, e isso está ajudando muito a qualidade desse programa. Nós temos previsto para acontecer as novas etapas. Uma delas será o projeto de abertura dos ateliês, visando, e aí a gente pede o apoio, agradece o apoio dos artistas já mais estruturados, que apoiem esse projeto, que a gente possa identificar e buscar novos talentos, né? E oportunizar esses jovens que você não é um programa novo, inédito, uma experiência boa para todo mundo, e que sem dúvida nenhuma a gente pode trazer valores novos a partir dessa ação. Depois, ainda no segundo semestre, a gente vai tentar fazer, que não conseguiu no primeiro semestre, uma visita a Belo Horizonte, no Iotim. Vamos tentar, o ano que vem, vamos fazer
não vamos fazer esse ano a Expoarte, nós vamos fazer no ano que vem, no primeiro semestre, na segunda Expoarte. Tem um convite que a gente está analisando, de levar a exposição, as Expoarte que nós fizemos para Recife, para a Casa Cor lá. Estamos fazendo um convite, nós estamos vendo se a gente consegue viabilizar. Quem sabe se a gente consegue viabilizar, seria uma excepcional oportunidade também. Estamos levando os artistas para fora do estado, no intercâmbio, estamos analisando. Vamos torcer, todo mundo fazer uma figazinha aí que dê certo, né? Depois, bom, de certa forma, quero assim, muito rapidamente, dizer do orgulho que o nosso segmento tem em apoiar a cultura. Nós podíamos apoiar esporte, podíamos apoiar meio ambiente, está muito em moda, né? Apoiar o lado social com mais intensidade, que inclusive é o nosso viés, apoiar o social e a cultura. E por uma iniciativa pessoal nossa, que a gente tem uma afinidade muito grande com a cultura e entende que a cultura é um fator muito transformador na vida das pessoas. Então, o Instituto tem se dedicado a fazer o apoio à cultura como seu objetivo principal. E muitas vezes somos incompreendidos por minoria de uma minoria que não tem a mínima compreensão, de repente, que é uma iniciativa privada fazer apoio à cultura. Entende até da possibilidade de abrir mão do apoio, já é difícil se ter dinheiro para a cultura. No mundo todo é assim, né? A cultura sempre viveu, porque todos os governos têm outras prioridades. E muitas das entidades, empresas, escolhem a cultura como um fator de geração de transformação, como Vale, como Itaú, como Bradesco, enfim, como tantos segmentos. E nós escolhemos também fazer o apoio intenso à cultura, e muitas vezes somos incompreendidos. Mas é assim mesmo, a gente entende que a gente não vai nunca agradar todo mundo. E na vida as coisas são boas exatamente assim, a gente entende quanto é difícil a atividade de vocês, como artista, principalmente nessa atividade. Nós estamos aqui conversando, eu e a dona Iole ali, ela estava exatamente reconhecendo a atividade de vocês é uma atividade difícil, vocês precisam de espaços grandes, vocês precisam, muitas vezes, de fazer investimentos grandes, muitas vezes em matéria-prima, em estudo, para depois tentar fazer a venda desse produto, ter o reconhecimento, a exposição. Mas é a vida, né? É o que vocês gostam de fazer, sabem fazer, escolheram na vida para fazer. Então, as dificuldades da vida são assim, por isso que o resultado final é muito bom, né? Então, a gente tem muito orgulho em estar podendo, estar oferecendo para a sociedade esse apoio, embora com a controvérsia de uma minoria pequena que a gente respeita, mas que enfim, faz o papel deles também. Então, muito obrigado a vocês, aproveito o evento e vamos, então, colocar o nosso projeto aí para este ano, crescendo cada vez mais, para que a gente possa, e vocês possam também estar aproveitando o máximo possível essas palestras. A palestra da Iole hoje vai trazer, tenho certeza, vasta experiência que ela tem, amanhã também. Enfim, é só aproveitá-los. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês, deixar os seus lares, os seus afazeres para virem aqui, mas tenho certeza que valeu a pena, vai valer a pena. Bom, eu queria agradecer também ao Instituto Sincades ter abraçado esse projeto, pelo apoio que tem dado à cultura. Eu acho que é imprescindível essa ação, esse trabalho que vem sendo feito. Não se preocupem com as críticas, porque só recebe críticas quem faz alguma coisa. Quem não faz, nem críticas pode receber, não é isso? Então, eu queria agora, inicialmente, já também agradecer a Iole, ter deixado seu ateliê, montando uma exposição enorme nesse momento, no Museu de Arte Moderna do Rio, para aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Iole. É uma honra enorme poder contar com a sua presença aqui.
Eu queria dizer para vocês que eu não vou apresentar a Iole, que ela dispensa qualquer apresentação, senão nós ficaríamos aqui até amanhã só dizendo da importância do trânsito que o trabalho dela tem. E queria até fazer uma ressalva ao que o Edalberto falou, que o reconhecimento de Iole não é só nacional, ele é internacional. A obra dela transita pelas instituições, pelos eventos mais importantes. Só para quem não conhece tanto, assim, ou não acompanhou, primeiro, acho que todos conhecem a grande exposição que marcou assim, a época, né? Foi um divisor de águas no Museu da Vale, em que ela quebra as paredes, a exposição entrava e saía, né, do museu, a gente não sabia se ela entrava, se ela saía, né? E dialogando ali com aquele espaço incrível, né, com a natureza, enfim, com todo o entorno. A Iole já esteve na Documenta de Cássio, que é hoje a maior exposição, o evento mais importante do mundo, Bienal de Paris, todos os museus brasileiros e os grandes museus internacionais. Então, por isso, já não preciso dizer mais nada, né? Uma honra enorme poder contar, então, com a sua presença aqui, com a sua ajuda, vai ser muito importante para todos nós, tá? Poder ouvir a sua fala e ver o seu trabalho em conjunto, tá? Muito obrigada, eu não quero me alongar, porque assim a gente vai usufruir da palestra de Iole. Boa noite, muito obrigada. Posso começar? Se eu precisar, eu vou para frente. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar de volta à Vitória. Já estive diversas vezes. Hoje me perguntaram por que veio. Falei que estava com saudade. E é verdade, porque aqui sempre tive um grande acolhimento e oportunidades de realizar momentos muito importantes dentro do meu trabalho, pelo menos para mim. Importante quer dizer momentos que favoreceram instantes de ruptura com o que estava sendo feito dentro da minha própria linguagem, impulsionando o trabalho para um pouco mais para a frente. Né, como a Almerinda falou muito bem, a exposição aqui no Museu da Vale foi a segunda exposição que eu fiz invadindo o espaço externo, nessa relação de interior e exterior que me interessa não só do ponto de vista arquitetônico, como do ponto de vista institucional. Um dos últimos trabalhos que eu tenho realizado, tanto no exterior quanto aqui, eu trouxe um pouco da documentação no final, que se chama, um projeto amplo que se chama Para que servem as paredes dos museus? Servem para quê? Para definir o que é arte, o que está dentro é arte, o que está fora não é. Se você tem um projeto como esse na Vale, em que entrava para o lado de fora, então o trabalho, quando ele invade um espaço aéreo no terceiro andar, como na Documenta, e ele está dentro do espaço aéreo público, já dentro de uma grande praça, mas está ancorado dentro do museu e entra no museu, este espaço avançado dele pertence a quem? Pertence à obra? Pertence ao espaço público? Pertence, porque eu tinha que dar milhares de satisfações para todo o processo da prefeitura, de engenharia e tal. E pertence ao museu, e quando o espaço sai, aquele espaço que pertencia ao museu no terceiro andar do Fridericiano, entrando uns 4,5 metros, 5 metros para dentro do ar, ele desaparece, então o museu perdeu aquele lugar. Então, qual é a área? E quando a gente olha aqui com esse museu que hoje fomos visitar, que vocês estão recebendo o museu mais belo e mais inteligentemente adequado para as artes contemporâneas, que é esse projeto magnífico do Paulinho Mendes da Rocha, que faz com que
ninguém que trabalhe com a tridimensionalidade, o espaço real, o nome que quiserem, com intervenções, site-specific, pode ficar entristecido. Se tiver meio deprimidinho, vai fazer uma visita lá que vai ficar animadíssimo logo, porque o espaço já fala. O espaço puxa a capacidade de invenção e de criação, porque o Paulo é, de fato, um brilhante arquiteto e que ama a arte. Porque tem essa coisa, tem arquiteto que não gosta de arte. Não, eu acho que tem arquiteto que gosta mais da obra dele do que de arte. E, quando fazem o museu, eles pensam mais na própria linguagem e esquecem que aquilo não é um monumento, que aquilo tem uma relação com um objetivo outro, que é de ser um lugar que abriga, né, vários outros pensamentos plásticos. E o Paulinho tem essa qualidade. Ele tem uma sincera adesão do raciocínio plástico dele ao pensamento plástico de outras pessoas. Isso é raro. Então, ninguém aqui pode reclamar. E ninguém pode nem reclamar de não ter ideias, porque, na hora que entrar lá, é incontrolável. Surge uma multidão de ideias para que se ocupe o lugar. Então, eu gostaria de agradecer muito o convite que foi feito pelo Instituto Sincades, agradecer a Almerinda, que conheço há tanto tempo, a Kíria, porque foi com muita alegria mesmo que eu vim. E fiquei torcendo para desmarcar a reunião de tarde no meu ateliê para poder ficar para amanhã de noite, ouvir o Tadeu e o Adolfo, mas eles são os tiranos. Tem que estar, os meus técnicos são os meus tiranos, porque, senão, não dá tempo, que não dá tempo. De fato, está em cima da exposição do MAM. Eu trouxe para vocês o seguinte, só uma coisa bem sintética antes de começarmos a projeção, porque acho que a arte a gente tem que ver, falar só não vai resolver. Eu comecei a trabalhar nos anos 70, tenho uma formação de desenho industrial e fiz dança contemporânea desde os 6 anos até os 24, quando fui para Milão. Morei 8 anos lá em Milão, trabalhando na Olivetti, inicialmente, na área exatamente de desenho industrial, e fui casada com Antônio Dias, que é um grande artista também brasileiro, e, através dessa circunstância da Olivetti, onde trabalhavam dentro de um ritmo muito avançado de invenção também na parte de comunicação visual, eu fui conhecendo todo o meio de arte dos anos 70, que criou inúmeras rupturas, e comecei a trabalhar, então, com fotos, sequências fotográficas, mas, antes delas, inclusive, com filmes experimentais, a partir dos filmes Super 8 16 milímetros, para os quais eu realizava instalações e filmava uma investigação sobre o corpo, sobre identidade feminina, como ficou muito fortemente marcado culturalmente os anos 70. E, durante todo esse período de 8 anos lá, o trabalho conseguiu, não é, junto com um grupo grande de outros artistas, como era Marina Abramovic, Annette Messager, Christian Boltanski, fazer com que a linguagem de fotografia, de filmes, e que abrangia, inclusive, a parte de instalações e de performance, ela se tornasse uma linguagem legitimamente reconhecida, como foi na Bienal de Paris de 75 e na Bienal de Veneza de 78, com áreas especialmente dedicadas a essa parte das investigações com filmes experimentais. E, quando eu voltei para o Brasil, então, no início dos anos 80, voltei em 78, fiz um filme curta-metragem, mais 35 milímetros, chamado Deixa Falar, todo filmado lá dentro da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, contando com participação de vários sociólogos, e o Escobar, e a fotografia linda do Mário Carneiro. E, depois, então, para vocês entenderem, estou contando isso, como que cheguei no que vocês vão ver agora. E aí, então, determinadas instalações e mesmo os objetos escultóricos que faziam parte destas performances e dessas sequências fotográficas e filmes, ao voltar ao Brasil, acho que com o próprio impacto de toda a arte brasileira e da arquitetura brasileira,
e de uma certa, estava conversando, uma certa liberdade de criar e de fazer rupturas na própria linguagem. O trabalho começou a ampliar a sua própria escala e esses objetos ganharam uma autonomia do meu próprio corpo, da minha própria ação, e passaram a comandar o raciocínio plástico do trabalho. Durante um certo tempo, eles tiveram dimensões, estes trabalhos, mais barrocas, como na Capela do Morumbi, como no Paço Imperial do Rio, que ainda tem um permanentemente na escadaria, mas o raciocínio interno do trabalho começou a criar uma certa fricção com os espaços arquitetônicos, né? Começou na Capela do Morumbi, com uma escultura grande, 6 metros e tal, por 3, eu mesmo produzindo com outras pessoas, manualmente, era quase como um grande relevo, um grande retábulo, né, como era visto. E aí acho que toda a origem mineira, nasci em Minas, saí de lá com 5 anos, mas frequentei durante até 12, 14 anos de idade, muito mesmo. Então, acho que tem toda uma questão dos minérios, da relação com a terra, e que isso foi surgindo com o barroco mineiro durante um período grande do trabalho, até que o impacto do trabalho, né, com a arquitetura, a fricção dele com a arquitetura, foi dominando toda a criação e a construção da minha linguagem. E eu trouxe para vocês, então, inicialmente, uma série de imagens, algumas acho que a gente vai passar mais rapidamente para não cansar, mas de algumas das grandes instalações. Estas daqui vão começar em 2008 e vão até 99, quando eu fiz no Açude, e depois eu trouxe um vídeo sobre a última instalação, agora na Casa Daros. Esse trabalho, vocês veem a sorte, né? Foi feito para um projeto que é lindo, que é do Álvaro Siza, arquiteto português, é a Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. E estava comentando que eu adoro ficar visitando as obras dos museus, sempre que eu posso. E quando eu ia para Porto Alegre por outras atividades, eu sempre ia sempre olhar, como eu faço aqui com o museu de vocês, né? E foi muito interessante, que aí um dia eu estava lá instalando um trabalho na casa de um colecionador. Aliás, gostaria de deixar isso claro, esses purismos que as pessoas, às vezes, ficam completamente sem sentido contra a participação das empresas privadas dentro da área da cultura. Isso, no mundo inteiro, se faz. A Casa Daros do Rio de Janeiro é uma fundação privada. Ela veio de uma grande coleção latino-americana, de milhares de obras. O meu convite para Documento de Cássio veio através da biblioteca da Casa Daros, da instituição Daros em Zurique, que viram o catálogo. Olha só como é importante. O catálogo da minha exposição no Centro Cultural Banco do Brasil. O convite veio através de um catálogo, de uma exposição. O peso do que estava na biblioteca da instituição, da Daros Collection, fez com que os curadores prestassem atenção e descobrissem um trabalho. Então, o que eu falo é que essa reação contra a participação de empresa privada é uma coisa de quem não está raciocinando a favor da arte. Então, ela precisa vir, né? E isso aqui, quando a gente vê no Museu Iberê Camargo, também muito apoiado, muito tempo, pela própria Gerdau, né, e que construiu este museu de uma maneira inteligente, num terreno mínimo, não é essa generosidade do terreno de vocês, generoso lá também era a vista lá para o Rio, mas era um terreno incrível. O Siza aceitou e fez essa beleza deste museu, com esse átrio grande vão, que tem 26 metros de altura. O trabalho vence o vão inteiro, foi um trabalho site específico, ficou 1 ano. Eu não ligo de desmontar trabalhos, não. Eu acho que o trabalho tem uma relação com o efêmero que não me incomoda, sincero. Não fico triste. Na Documento, queriam deixar do lado de fora. Eu falei, acabou o documento, vai ficar uma coisa pendurada no prédio até eu não quero, entendeu? Agora, aqui eu fiquei triste. Foi o único, porque ele era tão harmonioso com o lugar. Por quê?
porque quando eu cheguei e vi o convite para o museu, que eu conhecia bastante bem, porque fui vendo a construção, as formas todas, aquele negócio de concreto branco, essa inteligência desses corredores cegos por dentro, que eu já lavava o olho, que você passa por trás, quando você abre outra vez para o grande vão, ele abre, vocês vão ver os espaços das galerias para receber as obras temporárias e a coleção do próprio Iberê, para dentro desse vão, cheio de curvas. Eu falei, vou usar linhas retas, finas, e vou usar a transparência. Não posso chegar na casa do Iberê, que é a casa do Iberê, e ficar cruzando formas minhas na frente das pinturas do Iberê. No mínimo, é indelicado, além de ser pouco inteligente. Então, a questão da transparência entrou pela primeira vez. Eu havia utilizado, minto, não a primeira, mas eu havia utilizado 2 trabalhos no Centro Cultural Banco do Brasil, mas não tinham essa potência de vencer um espaço de 10 metros por 14. Pode ir passando, por favor, esqueci. Pode ir passando. Aí, é uma beleza, né? É uma nave mesmo. E o trabalho tem que ser essa delicadeza, porque ele não queria interferir no que você poderia ver através dele do outro lado, né? Foi bastante complexa a montagem, vocês vão ver isso. Pode ir passando, a gente vai falando. Eram poucos elementos, eram 6 elementos. No fim, inclusive, reduzi. E, olha as salas, está vendo? Vamos parar um pouquinho. Lá, os Iberês lá. Né? É engraçado que agora, no museu, tem umas coisas que entram nas afinidades, né? Não é combinado. No Museu de Arte Moderna, agora que eu tenho essa exposição que inaugura em julho, ela vai ficar também durante setembro, a Arte e tal, e a exposição que vai é do Iberê também, é uma grande retrospectiva do Iberê. Então, muito prazeroso também ver essas relações entre obras, como eu trabalhei, por coincidência, 2 vezes com grandes exposições do Amílcar de Castro. Então, vocês veem como ele teria que ter... Pode continuar, por favor? Olha. Aí, para vocês verem as montagens, olha os andames lá atrás. São complexos. Agora, acabei de fazer uma instalação num espaço também assim de 25 metros, no Hotel Hilton, no Rio de Janeiro, um projeto da Carvalho Hosken, e que é a mesma coisa, porque vai lá em hotel, você chegava em Nova York, você via os grandes, né, estelas nas grandes corporações americanas nos átrios, né? Então, é uma coisa interessante. Quer dizer, por que você não vai conjugar essas circunstâncias? Até porque eu estava vindo de um dia inteiro no MAN, no Rio, medindo as coisas, estava numa dificuldade. Aí eu tive que ver a teste de luz nesse trabalho, que é semelhante a esse, que está agora instalado, está inaugurando agora em junho esse hotel lá no Rio. Você entra e fala assim, é obra de museu. Aí eu falei, pois é. Por que eu sinto isso? Porque o espaço dado é um espaço respeitoso com a obra e de qualidade estética, é um belo projeto, né? E que faz com que a obra de arte ela tenha que invadir espaços que são de outra natureza, além dos espaços dos museus. Principalmente se vocês querem trabalhar com tridimensão, porque são poucos os colecionadores que aceitam a gente cruzar essas formas dentro da sala de jantar de uma colecionadora que é o Amor, que é uma bela escritora, a Bracha, a Bia Bracha. Eu me lembro que, quando eu cheguei, que ela queria, eu falei, mas você vai tirar os seus móveis de design finlandês da sala? Não estou acreditando. E vai entrar com uma velona dessa? Mas tivemos que fazer um almoço com todos os filhos para ver se os filhos concordavam. Lógico, casa deles, entra uma doida lá invadindo o jardim, casa e tal, com essas chapas. Entendeu? Então, muitas vezes, os lugares não pensados, eles acolhem melhor, às vezes, do que um espaço institucional que se dispõe a tanto. Pode continuar. Se é o pessoal trabalhando, a gente tinha que fazer, inclusive, o dispêndio maior financeiro, e o de cálculo é a estrutura móvel de andames extremamente firmes, que tem que vencer 21 metros, que não podem amarrar-se nas paredes, que tem que ter o embasamento embaixo. Agora, eu sou craque de andame. Quando quiser qualquer coisa, pode perguntar.
craque de andaime, porque sobe, desce, plataforma e tem que ser escalonado, porque o trabalho tem as suas diagonais e a chapa não pode bater, mas o meu pessoal tem que ficar lá fazendo o acabamento perfeito, então não pode balançar e não pode cair ninguém. E trabalhamos com o museu aberto. Falei, não vai dar. Aquele bando de crianças. Eu falei, gente, no meio desses andaimes, dessas coisas. Ele mandou pintar os andaimes, porque eram laranja, eu achei engraçadíssimo o curador. Eu falei, vai me atrasar a vida para pintar andaime de branco, para ficar bonitinho. Pintou, foi ótimo, porque ficaram limpos, porque senão aquele andaime sujo não dá. Pode ir continuando. E vocês veem, olha, isso aí é um escalonamento feito a cada noite, era uma coisa meio Penélope. A gente desmanchava o escalonamento anterior, montava o escalonamento para o outro volume, e depois, no dia seguinte, eu entrava de manhãzinha, antes de chegar aquele mando de crianças, às 10 horas, trabalhava até às 10, parava obrigatoriamente, na hora do almoço trabalhava, e depois, a partir das 6. Tudo é possível quando a gente quer fazer. Inclusive, eu trabalhar de noite, que eu sou completamente diurna, eu emburreço depois de 9 horas da noite, vocês têm pouco tempo aqui ainda da minha capacidade, e fiz porque a gente quer. Então, se vocês ficarem complicando muito a vida, já que aqui é para ter troca, só vão ficar reclamando. Se vocês quiserem reclamar, a gente tem várias encarnações para reclamar. Como eu pretendo que esta seja a última, porque depois eu vou para Júpiter, então eu prefiro trabalhar. Então, vocês pensem no que estão perdendo de tempo quando só ficam reclamando. Ah lá, subindo lá com aquele bando de gente, com rapazes lá da escola de arte ajudando, todos já no celular, uma loucura. Subindo, eu falei, menino, você para com isso, porque se você não se importa de se arrebentar de 21 metros de altura, os seus colegas e os meus técnicos se importam. Então, vamos ver. Mas é por... Isso é só para ter uma noção, depois que fica tudo, vocês viram primeiro só aquelas coisas transparentes, quase nada. E agora a gente vai para documentos. Vocês viram que tem que desaparecer na obra, quando a gente olha para ela, o esforço que foi fazer. Isso é só aqui, para a gente ter uma ideia, já que vocês, me parece, que estão sendo estimulados também a produzir, né? Então, aqui foi na Documento de Cássio, né, que a Almerinda mencionou, é uma exposição internacional de peso. As paredes pintadas de verde são obras do meu curador querido Bruegel. O Bruegel cismou que tinha que pintar cada andar. Eu ia trabalhar até no andar de baixo, quando me chamou para visitar a primeira vez. Esse espaço tem 40 metros por 10, era grande, e ele vai para o lado de fora. Foi feito todo o trabalho de novembro, quando eles me convidaram, para a gente inaugurar em junho. Eu terminei no 1º de maio, voltei para o Brasil no 1º de maio. Foi feito com uma equipe de técnicos meus, brasileiros. Eles ficaram ofendidos. Eu sou neta de alemão, eu posso falar, porque ofendidíssimos, porque como que os técnicos alemães, eu falei, só trabalho com o meu povo. Olha lá, com as ripinhas antes, faz todo o desenho com ripas de madeira. Mas, para poder estar aí, pode parar um pouquinho, obrigada. Eu tive que fazer as maquetes, mandar todas as medidas nos 3 eixos para eles jogarem no computador lá. Passou por 3 calculistas da universidade para saber se podia, e eu mudo um pouco, durante o processo. Então, a cada vez que eu falava com eles, vou mudar um pouco uma direção, tinha que corrigir no computador, aí imprimia, e, coitadinho do arquiteto, que era um amor, um deles, eram 4 arquitetos, que ficavam me vigiando para ver se eu não fazia. A brasileira vai fazer bobagem, porque está quebrando o nosso museu, ainda vai fazer besteira. Corria o rapaz atravessando a Praça do Fridericiano, que é enorme, como esse pátio que vocês têm, a praça é enorme, e o rapaz lá na prefeitura para dizer que então podia, aí voltava. Isso para dizer que, para construir como estes trabalhos todos, tem uma implicação grande com a prefeitura, porque é espaço público, com os arquitetos, que alguns são simpáticos, outros não tantos, com a construtora
e tem milhares de firmas envolvidas, e quando a gente trabalha, como foi agora no Hilton, com o pessoal ainda construindo, é um delírio. Você tem que fazer teste de saúde, de coração, disso, se não cai lá de cima, 20 capacetes. Olha o peso dos alemães. Isso para um minutinho só, por favor. Ao lado da minha sala era o trabalho da Trisha Brown, que é uma grandíssima artista americana, está agora com uns 77 anos, mais ou menos, que eu conhecia muito nos anos 70. Ela é uma artista de dança contemporânea, performática, e agora faz espetáculos na Ópera de Paris e tal, e a sala dela era antes da minha, e ela trabalhou sempre no início, nos anos 70, quando a gente se conheceu, com os movimentos do cotidiano. Eu falei, você vai morrer de inveja quando olhar esse meu povo aí para poder o esforço para montar o trabalho, porque são os movimentos corpóreos mais ricos e interessantes. Vocês viram como estava? Quer ver? Volta um atrás. Que essas coisas... Ah lá. Porque as chapas, elas pesam. Essas daí não são leves como aquelas do Iberê. Essas eram chapas mais grossas, de 6 milímetros, 10 metros. Elas pesam uns 100 e tantos quilos. A de 6 metros pesa 85 quilos. Então, elas são pesadas. Então, na hora que a gente vê, parece que está tudo um papelzinho ali flutuando. E o parafuso que eu uso é micro. Ele é pensado para poder parafusar. Então, os furos são pequenos. E depois você tem 1 metro e tanto, só o braço. Tinha um alemão que chegava, os outros não chegavam lá para parafusar. Então, tem coisas que são hilárias. Aquele rapaz que está com a camisa dele ali, Keep Marine, é o técnico que trabalha comigo desde 99 com essa equipe, e agora eles foram já há muitos anos para Angra dos Reis, e eu levei-os todos para lá. E, por isso, deu certo. Porque eu faço assim, eles já sabem o que significa. Eu começo a berrar, eles já sabem o que é. Pode passar, por gentileza. Aí. E, no fim, quem ajudou ali, porque não estavam entendendo tanta necessidade de segurar peso, foram os rapazes da transportadora. Olha esses espaços, que eu chamo são os abrigos abertos. Quer dizer, são situações, por isso que os últimos trabalhos têm uma série que se chama Sou Minha Própria Arquitetura. É lógico que não sou eu que sou minha própria arquitetura, mas a obra é a sua própria arquitetura, no sentido de que ela constrói uma espacialidade que visa abrigar as pessoas. Você vem naquela documenta, vendo aquele monte, você entra num espaço em que aquilo tem que te acalmar. Não tem banquinho, mas você fica ali em pé e aquilo te encobre, e aquilo te envolve e te dá uma outra relação com o espaço, inclusive externo. Vamos indo. Essas chapas são chapas de policarbonato, jateadas de um lado, que ficam opacas, e do outro, não. Aí, essa transparente aqui é da coleção da Daros, da Casa Daros, que ficava no final. A ideia era que as pessoas, essa parte de fora, já enxergassem o trabalho através daquelas chapas transparentes. Do lado, pode mais devagarzinho, por favor. Do lado de fora, a gente teve essa possibilidade, porque exatamente nessa esquina, volta um pouquinho a outra, por favor. Isso. Eu, quando fui pela primeira vez, eles falaram, você apresenta o projeto. Eu falei, mas vocês já devem estar com tudo ocupado. Se a gente gostar, a gente repensa. Aí eu fui cedo para frente do prédio, eu achei que eles iam me dar uma praça, uma coisa assim. E falei, bom, eu quero o ar. E quero o ar, pode passar agora, por favor, nessa esquina, fazendo o corner, o canto. E aí falei, eu vou propor. E, primeiro, eles tinham me mostrado a parte de baixo, eu falei, é baixo. Aí, quando eu voltei a segunda vez, a parte de cima estava toda descoberta, porque, na primeira vez, estava... Aí entra a luz. Então, um elemento dentro do meu trabalho, desde os anos 70, que me impulsiona e me seduz, é a luz. E, aí, por isso, as placas são, às vezes, transparentes, às vezes jateadas, que criam filtros. Do lado de lá, vocês viram, os volumes são
poderosos, eu desobedeço um pouco os meus queridos calculistas, me dou bem com todos, mas eu desobedeço. E aí eu construo. Quando eu construo, eles não podem dizer que não dá, porque está lá. Ela aguentou neve e aguentou sol escaldante e não caiu. Eu falo, no mesmo documento, o Weiwei, que é brilhante, está nem aí para essas coisas. Construiu uma coisa linda com as portas chinesas assim, caiu no primeiro dia. Choveu, despencou, ele não está nem aí. Aí ele fala, não, está muito mais bonito caído no chão e tal. Eu falei, pois é, mas eu não ia gostar que o meu caísse no chão. Então, você me desculpa, mas o meu é bem ancorado ali dentro. Pode ir passando. Ó, esse é o único técnico alemão que, no finalzinho que ele ficou com a gente, porque era obrigado por lei ter um técnico alemão responsável na equipe estrangeira, ele pegou, ele só sabia fazer as curvas retas, ele não conseguia entender a torção, porque nunca na vida tinha feito a torção com as calandras. Depois de muito tempo é que ele entendeu. Esse foi o último pedaço que faz a volta bem ali. Trabalhamos com todo tipo de guinchos e de lifts, elevadores e tal. Esse foi o último. Ela faz a volta, vai para o outro lado, e, do outro lado, vocês viram, a intervenção é muito menos densa. Por que é interessante? Porque, nessa esquina, havia um fluxo grandíssimo de pessoas que saíam dos ônibus na rua de trás e paravam ali esperando o sinal, que tinha uma grande avenida, para ir para um parque lindo do outro lado, onde a documenta também deu continuidade. Então, era meio um coração do lugar. E as pessoas foram passando e não entendiam nada que era aquilo. Durante 2 meses foi feito o trabalho, né? E essa relação com a cidade, com o lugar, tudo isso foi pensado. Quer dizer, que lugar é esse? Por que é nesse ângulo? Por que não é do outro lado? Podia ter pedido do outro lado do Fridericiano. É por causa do lugar. Ali era um cruzamento de pessoas de uma maneira muito intensa. Aí, pode ir indo. Olha lá como ficou. E esse era o outro arquiteto alemão, Matthias, que me ajudou demais também. Espera aí, volta um pouquinho para mostrar para vocês. Está vendo esses buracos na parede? Estão fazendo um queijo suíço do Fridericiano, é um prédio de 1780, foi o primeiro museu alemão. E eu falei, gente, eu só furo mais delicadamente, eu furo com a espessura do meu tubo, mas alemão diferente. Não, nós vamos fazer uma sapata. Eu falei, sapata é quando é no chão, aí não precisa. Precisou. Então, fizemos cortado com diamante, tiramos este núcleo do Fridericiano, alguns têm 25 centímetros, e eram cilindros lindos, de 22 a 25, com 40 centímetros de profundidade, e eu levei de volta, pedi licença para o patrimônio alemão, falei, vocês vão jogar fora isso? Não vão mesmo. Isso é a carne do Fridericiano. Eu vou levar para o Brasil. Eu fiz um trabalho com ele aqui. E lindos os cilindros, porque são aqueles são tijolos antigos, tijolos que têm aquele cozimento que dentro ainda é escuro, cinza, depois dourados. E depois tem uma coisa interessante. A partir... Volta um pouquinho ainda, por favor. A partir... Está vendo onde está o Matthias? Bem ali. Dali para trás, essa parede, Kassel foi muito bombardeada, porque Kassel produzia armas na Segunda Guerra. Então, ela foi devastada pelos aliados. Então, era terrível. Tem um lugar lá todo plantado de rosas, um declive enorme assim, que é onde ficaram enterrados todos os detritos de guerra e tal. Aí, quando eu tirei os cilindros, ninguém tinha me dito nada, que aquela área tinha sido bombardeada. Então, da área para lá, foi bombardeada e foi reconstruída. Então, tem uns cilindros que são corados, vermelhos. Estes são os de 1780. Os outros eram cinzas, espedaçam, não têm muita capacidade de estruturar e tal. Eles resultaram da reconstrução do museu, em que eles colocavam uma parede aqui de tijolo fino, outra, e dentro eles enfiavam exatamente os escombros dos outros lugares. Então, é uma coisa muito significativa. Eu fiz um trabalho mais poético, fazendo como se fossem ali
uma constelação que eu perguntava para o pessoal, como é que vocês se orientam aqui? Porque a gente tem o Cruzeiro do Sul, aprendi Ursa Maior, Ursa Menor e tal. Então, o trabalho funcionou, esses cilindros eram as estrelas e as linhas, foi uma outra exposição, pode ir. Só para ver como que essas intervenções nos museus elas podem resultar em questões de interesse. Olha como era alto o lugar onde ficava, a quantidade de equipamentos, de elevadores, lifts, guinchos que a gente tem que ter, pode ir indo, aí pode ir para frente. Olha lá. Aí o pessoal tinha que trabalhar para poder ficar prendendo ali. Olha lá. Aí os meninos adoram, né? Os meninos adoram a máquina, adoram. Era só falar, quero mais uma. Uma delas, eu estava chegando um dia, vi limpando o telhado do lado de trás do Fridericiano, era um amor. Eu cheguei, brinquei com o arquiteto, falei, eu quero uma daquelas. 2 dias depois, estava lá. Eu falei, mas estava brincando. Não, mas agora já está. Falei, bom, então vocês vão... Eles adoravam. Meninos são engraçados, meninos adoram a máquina, sobe, desce, descia e tal. Meninos de todas as idades. Algumas meninas também. Vamos lá. Aí, essa aí foi a parte de fora. Essas chapas desse tamanho, que está falando o negócio dos calculistas e tal. Quando eu fiz a primeira intervenção do lado de fora, no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Hélio Oiticica, os meus queridos engenheiros e calculistas, com quem eu trabalho até hoje, o Filizola, são 2 irmãos, o Geraldo, e olha, só pode usar de 2,5 metros para 1. Falei, uma bandeirola, não quero. Não pode, não pode. Aí, quando eu cheguei aí, eu falei, não, eu não vou usar 1,5 metro por 2, não. Usei só naquela outra lateral. E aí são chapas de 6 metros por 2, que não caem. Não acontece nada. Olha lá. Desse lado são menores, eu queria esse lado muito mais volátil, mais leve, mais informe. O outro é mais pesadão. Esse é o Fridericiano. Aí, agora vocês vão ver, eu nem lembrar. Bom, esses são os cilindros. Essa foi uma exposição que eu fiz no Rio, na Galeria Laura Maciá. Olha lá, como eles são bonitos. Esse trabalho foi muito interessante. Eu desenvolvi, durante um tempo, um projeto para um lago, isso até para vocês verem como a gente tem que confiar no trabalho, e, muitas vezes, a coisa não sai, e, depois de anos, sai. Quem tinha me encomendado esse trabalho foi o Bernardo, lá de Inhoti, porque eu instalei lá um trabalho que depois ele brigou com a minha galerista, revendeu, não sei o quê. As confusões de Bernardo. E aí pediu para fazer um projeto. Depois brigou com a minha galeria, brigou com todo mundo da galeria, aqueles ataques. Aí eu falei, poxa, mas era tão bom aquele projeto. Fiz um monte de investigações com o pessoal de náutico e tal, para poder realizar daquelas represinhas que ele tinha lá. Anos depois, voltando aí da Documenta, uma boa colecionadora, a Maria Lúcia Carneiro e o marido dela, o Bode, que tem uma coleção enorme, tem uma fazenda onde eles têm um grande galpão. Eu estava instalando outros trabalhos lá. Quando eu vi esse lago, eu falei, poxa, Lucinha, tem um projeto para o lago. Bernardo, no fim, não fez, está pronto. Me mostra. Aí eu mostrei, ele falou, vamos fazer. Então, pode ir passando. Ele tem uma estrutura que vai a 8 metros de profundidade. Nós fizemos, para só um pouquinho, nós fizemos toda a estrutura das fundações, com um sistema que se usa, porque eu não fiz desenho industrial, mas eu vou no meu raciocínio, que se usa para fazer poço artesiano. Aí desenhei no meu galpão, no Rio, e fiz os cálculos de que tudo que eu estava apoiando no chão do meu galpão correspondia a 1,20 m abaixo do lençol d'água, quer dizer, 8 metros as fundações. Depois eu fiz uma estrutura tubular, outra vez uma constelação, que ia ligando estes pontos aonde as linhas terminam, tem um vento inacreditável aí, e onde eu teria que soldar as minhas linhas nas chapas, aí aprofundando depois
essas linhas nas fundações de 8 metros, 6 metros, porque era irregular a profundidade do açude. E a sorte é que era um açude artificial, então tinha comporta, eu pude descer 1,5 metro, vocês vão ver as fotos, pode ir passando, e consegui fazer com que ele ficasse ali tangenciando direitinho. Isso é o mesmo trabalho, visto ele tangenciou direitinho, né? E você não vê a estrutura que está embaixo, e pode ir indo. Aquele galpão atrás é o galpão dela, ele tem 14 metros, a gente perde um pouco assim a escala, tem 14 metros por 5,5 e por 5 de profundidade. Lá. E tem essa coisa bonita que a natureza dá de presente, né? O reflexo. Olha lá. Esse era o deck. Para só um minutinho, por gentileza. O deck que fica na frente do galpão, se chegaram a ver, não sei se prestaram atenção, que é onde essa colecionadora fica. Eu falei, onde que eu coloco essa bendita da escultura, depois de ter tudo decidido, onde nesse lugar? Falei, bom, aí onde mora, essa é a minha relação, quem? A dona da história, da casa. Aí era o seguinte, em frente do deck, quando entra no galpão, ela tinha uma mesa linda, redonda, que eu reparei nos dias que eu fui montar os trabalhos outros lá, que ela sempre chegava e sentava ali. Então, eu falei, é o ponto dela de observação. Ela que encomendou o trabalho é para ela. Né? Porque tinha o marido dela, é um divertidíssimo, é um ótimo colecionador. Eu falei, você não vai mandar nada, porque quem encomendou foi ela. Não, porque vamos pôr lá atrás, perto do Zé Rezende. Eu falei, não vou pôr perto do Zé, que é meu amigo, fica 2 negócios parecendo geminados nessa imensidão de espaço. E não vou pôr onde você quer, deixa eu raciocinar onde vai o trabalho. E aí, em frente à mesa dela, e aí ficou a questão de quão distante deveria estar um trabalho nessa escala, que eu não queria um trabalho gigantesco demais, ele é grande, não é gigante, tem 14, né, por 10 e tal, mas eu queria manter as chapas de 6 metros por 2, não trabalhar com chapas de 10 metros, porque eu não queria tão comprido, eu queria essa coisa mais arredondada. E eu fui lá umas 3 vezes fazendo testes de lugar, criando balsas, chão e tal, para definir. Quer dizer, tudo, quando chega nesse ponto, passa por milhares de etapas. Né? Pode ir indo, por favor. Ai, está repetindo. Aí. Esse foi a balsa, que isso aí está muito fixado no chão, em profundidade. Por quê? Porque, senão, o meu pessoal não pode fazer os acabamentos perfeitos, nem furar as coisas milimétricas. Então, vocês veem lá no fundo, já está baixado 1,20 m. E estão vendo ali verdinho, como tem outra vez uma constelação, tubos e aqueles... Vai passando, por favor. Olha lá. Agora dá para ver essa estrutura. Essa estrutura está 1,20 m abaixo. Olha lá. Parecia uma jangada, né? Olha lá. Olha, para só um pouquinho aí, está vendo? Outra vez, o mesmo tipo de estrutura que a gente usou nas paredes do Fridericiano. Agora, a chapinha está ali, mas embaixo dela tem um tubo com vários, a gente chama de pé de galinha, com vários outros tubos soldados. Quem entra ali joga o cimento, ninguém tira aquela chapa dali. Pode ventar o que for, que não sai. Pronto. É só para vocês terem uma ideia do processo. Agora, estamos indo de marcha ré, essa foi CCBB, essa foi toda interna. A então diretora do CCBB, inclusive Momônio, chamava Ioli também, ela queria que eu usasse a rotunda também, o átrio. Mas lá não dava, porque, com a verba que eles tinham e o tempo disponível, o átrio do Banco do Brasil, como tem aquela arquitetura toda misturada, né? Meio neoclássica, mas eu falei, não vou usar, porque você tem que ter o triplo de dinheiro e o triplo de tempo para mim, para poder fazer. Tem horas que tem que dizer não. Não adianta ficar seduzido e não adianta querer ficar simpático com o diretor do museu se o seu trabalho não vai funcionar. Você tem que ser firme. Foi uma pressão desgraçada. Eu achei um momento que ela não ia querer a exposição lá dentro. Falei, não vou fazer no átrio.
Ah, então me consegue mais dinheiro e mais tempo. Aí eu faço. Mas se não tem, aí essas chapas têm 10 metros, elas não são jateadas, para só um minutinho. O jateado também sempre é muito irregular, o que é um problema, porque aos meus queridos técnicos, que é difícil ter gente que tem paciência e lugar para ficar jateando coisa de 6 metros, são situações sempre precárias, mas são os que aceitam fazer. E eles gostam de fazer, como eu falo, tudo com cara de boxe de banheiro, então tem que falar assim, o senhor vai abrir mão de tudo que o senhor sabe e vai fazer o seu errado. Eu quero que faça errado. O senhor vai deixar falhas. Agora, também não quero o Mathieu, que vai fazendo aquelas coisas. Então, é difícil explicar para o outro como ele tem que errar, até onde ele erra, até onde ele acerta. E aqui foi a mesma coisa, isso foi muito interessante. Eu falei, eu vou tentar, porque cada coisa que vem, esses projetos, são complexos, são caros, não trabalho. Então, eu tenho que inventar alguma coisa outra para o trabalho, vou ficar repetindo. Então, aí eu usei para criar translucidez, é um verniz, nunca mais achei esse verniz. Achei numa lojinha de materiais, lá na Marina Verome, em Angra, que é o lugar onde tem a marina com os barcos e tal, ele não amarela. Falei, gente, a única vez que conseguiram produzir um verniz com não amarela, pararam de produzir. E aí eu pingava uma gotinha de branco, uma gota de amarelo, porque o policarbonato tem pigmentação magenta e cian. Fiz na Vale aqui com uma loucura. Rasguei o chão todo da Vale, coloquei luz embaixo, joguei o poli numa caixa de luz e passava o poli transparente, a luz só saía na borda. A gente vai ver as fotos. E a luz, em vez de sair branca, um super técnico de luz que veio orientar, eu falei, temperatura da luz, eu quero a linha branca. A linha saía violeta. Como é que sai violeta? Não é a temperatura da luz, é pigmento no transparente. Quer dizer, nada é transparente. Não existe transparente. Olha lá, isso aí é pintado. Era um homem enorme, gigantesco, me cederam, porque Deus ajuda, me cederam um hangar lá. De repente, um senhor simpatizou com o que eu estava fazendo, aí me cedeu os 10 metros e cobriu tudo o que ele tinha lá fazendo. E esse cara ficava, ele era enorme, senão não tem força no braço. E ele ia fazendo os desenhos, por fazer essa coisa. É como se fosse o Eugênio Valdez da Daros, quando viu, falou assim, é como se fosse nuvem fatiada. Eu falei, mais ou menos, porque é uma coisa ali, meio de nuvem, porque é toda cheia de buracos. Esse trabalho me deu muita alegria, ele é muito grande, a gente não vê muito. Devia ter trazido o filminho com o meu neto, que tinha 2 anos de idade, correndo assim, você vê a escala. Olha lá. São uns voos mesmo, grandes. E ele fica atirantado de parede a parede. Ele não toca no chão. É outra coisa. Não vai segurar, não vai segurar. E atravessei, para fazer isso, a parede lá da rotunda, 1,10 m, porque quando eu não tenho... Eu sou muito exagerada nos cálculos, porque quando eu falo que pode, eu tenho que... Não posso cair na cabeça alheia. Então, eu ponho chapa de um lado contra a chapa do outro. Só que, nesse lugar, era 1,20 m com curva, para poder segurar o peso todo de projeção. Pode ir. Aí passava, viu? Porque tinha a sala do lado, ela invadia e ia para outra sala. Você vê que não toca. E tinham, numa outra sala, esses trabalhos. O primeiro transparente, esse trabalho foi engraçado, porque é uma discussão que eu acho interessante para quem trabalha com tridimensão. O jateado era o teste que eu fui fazendo com material antigo, chapa, inclusive, quebrada, que estava... Tinha uma cicatriz assim, desse tamanho. Assim. Eu chamava a Bela e a Fera, a sala, porque um é todo bonito e tal, o outro era todo cheio de cicatriz. Todos os meus amigos artistas chegaram na hora da inauguração, os que mais conhecem meu trabalho. E olha o que aconteceu, quebrou o trabalho. Eu falei, não estou acreditando. O pessoal mesmo que entende, na medida em que você coloca, que eu estava fazendo a discussão do que é maquete, do que é protótipo, do que é obra de arte, o que tem valor no mercado como obra, o que tem valor institucional como obra e o que é considerado maquete. Então, ela era uma maquete e eu tornei a obra. Mas, na hora que eu coloquei lá, e coloquei com a cicatriz, que é linda, estava a coisa quebrada, eu costurei com fio de cobre, assim, acho que ficou ótimo. Né? Aí, criou uma celeuma, porque acharam que aquilo tinha sido quebrado, como que ia expor. A dificuldade que
até os artistas que mais acompanham os trabalhos contemporâneos têm de aceitar uma discussão sobre o que é obra de arte, o que é protótipo e o que é maquete. Vamos em frente. Olha lá. Essa era a outra. Olha lá a cicatrizona. Esse é bonitão, o trabalho ficou bonito. E não adiantava repetir, porque a própria flexibilidade da chapa, depois que ela já tinha passado por tantas outras experiências, era outra. A chapa nova não ia fazer aquela curvinha ali no pé. Não faz. Então, o material você tem que usar de acordo com... Olha que bonito essa coisa. Isso é lá em Angra, é uma luz inacreditável. Desde aí, eu fiquei perseguindo o que seria um verde, porque aquelas plantinhas verdes que são verde escuro e que se tornam verde amarelo e que ficam quase translúcidas pela luz do sol inclemente sobre elas, eu queria ter o verde translúcido. Consegui agora na Casa Daros. Quer dizer, isso aí é 2004, 2005, consegui fazer em 2014. Quer dizer, tem que perseverar, senão não chega onde quer. Pode ir. Agora chegamos. Ó, esse trabalho, eu fico muito feliz com ele. Eu nunca mais fiz uma curva igual a essa. Eu me lembro que, para aprender esse policarbonato, essa minha turma era ótima. Esse menino não trabalha mais agora comigo. E quando eu olhei um deles, que ele era o mais jovem, ele foi para a Alemanha comigo também, era um ótimo soldador. Ele ficou em pé, agachado naquela curva ali. Eu falei, você vai me arrebentar, não tem outra chapa para poder afundar o necessário para o furo chegar no lugar exato do parafuso. Entendeu? E eu vi quando o Paulinho Mendes da Rocha viu isso, ele, tão legal, ele falou assim, isso é o que fica depois que o vento passa. Falei, poxa, Paulinho, foi a definição mais bonita que eu já vi do meu trabalho. Falei, exatamente, é o que fica depois que o vento passa. E é intuitivo, quer dizer, fiz essa curva no desenho, essa outra chapa aqui, que eu gosto muito desse desenho, as duas de trás eu não gosto muito, não. Eu sempre impliquei no final. A gente já estava... vai ficando, sei lá, entumecido o raciocínio. 2 meses e meio. Ela é dura, aquela lá de trás, que sai da coisa. Essa da frente é excelente a forma, e essa daqui, porque ela acolhe o vento. Então, ela não teve um problema em relação ao vento, que teve dias que a ponte fechava porque ficava muito forte. O calculista me disse, vou calcular para o vento de 50 km/h, porque é quando fecha a ponte. Eu falei, tá, mas o vento pode ir a mais. E aí? Não, mas já está bom, porque eles só calculam depois que eu desenho. É como se fosse construir um prédio e falar, não estou concordando, aí desmonta o prédio. Porque essas curvas são muito complicadas de você jogar no computador. Acabei ontem, passei a tarde lá outra vez no Filizola com a questão do MAN, e tem coisas que eu tenho que bancar e construir, e aí a gente vê que funciona, né? Ela entrava, está vendo? A linha que dá segmento entrava por dentro do espaço do galpão, lindo. Olha lá, tinha só esse círculo solto. Esse círculo, até hoje, eu uso muito, porque eu uso ele mesmo, eu uso fazendo os grandes protótipos no ateliê. Pode ir. Aí. Tem 4,40. Ficou preso só no chão e na lateral. Essa curva interna que remete. Eu me lembro, quando estava fazendo isso, olha aí, tinha o pessoal todo trabalhando ali, porque eu gostei disso, né? Eu tinha o mar com aquela escala, aqueles navios gigantescos, e, do outro lado, o trem, essa faixa de terra assim, e essas curvas. E tinha um senhor que não estava se aguentando. Um dia ele chegou e falou assim, você quer me explicar o que quer dizer isso? Eu falei, ai, meu Deus, é agora. O que significa? Eu falei, ai, meu Deus, não significa, já é. Aí ele não sossegou. Eu falei, isso é uma forma, eu gosto de fazer essas formas, não significa outra coisa. Isso aí é para o senhor passear aqui no meio, ver se gosta, também pode não gostar. Eu falei assim, não, já descobri. Aí uma mulher deitada. Aí ele dormiu feliz e contente. Nunca mais me chateou. Todo dia ele vinha perguntar o que significava. Então, tem horas que a pessoa precisa de dar para ele um significado. E qual o problema? Qual o
problema, pode achar o que é. A gente também, às vezes, não... aquilo parece com isso, parece com aquilo. Não vejo problema nenhum. E a iluminação para de noite ficou super bonito também. Pode ir. Aí. De dentro. Essa peça aqui à direita, só um pouquinho aí, a porta, porque tinha que fechar, não podia deixar aberto. Falei, não, mas eu quero uma coisa que passe não só o tubo que fura a parede, eu quero passar a chapa. Aí ficou uma encrenca. Deu um trabalho, me lembro isso. O pessoal queria ir embora para o Rio, passagem comprada. Falei, não, vamos continuar, porque eu comprei uma chapa de policarbonato de 1 centímetro e fiz como se ela fosse o vidro. Já tinha usado isso em pequenas quantidades no Hélio Oiticica e na Documenta, para vedar uma parte de janela e furando. Mas aí, em vez de furar o tubo, furei a chapa, que tem um movimento todo ondulado, foi complicadíssimo, mas resolveu. Quer dizer, é uma vedação que não impede que entre bicho, coisa e tal dentro, mas ela permitia essa relação de dentro e fora. Podemos ir. Viu aí as luzinhas? Está vendo? Com jeito tudo pode. Furou o chão, arrebentei o chão todo. Aí é porque ia fazer reforma depois, mas Deus ajuda, tem umas coincidências assim. Agora, se não pede, vão fazer a reforma, você não usa a oportunidade, tem que pedir. Falei, Ronaldo, eu queria arrebentar o chão. Arrebentar o chão. Enfim, arrebentou lá as caixas de luz. Essas fotos não mostram muito bem. No catálogo mostra mais. Elas são peles, você entra por aí por dentro e elas são transparentes, elas caem, elas têm cortes, aí elas pendem. Aí, elas caem, e elas ficam presas no chão, né? Elas têm um rasgo, tem uma estrutura metálica, elas são aparafusadas e depois eu preenchi de novo com o cimento. Para tirar foi um horror. Lá na parede saem os rasgos de luz, está vendo? Na parede tinha uma pequena parte ali jateada e essas luzes elas iam tendo aqueles tons todos incríveis, arroxeados. Tinha essa grande na divisão. Agora estamos chegando no penúltimo já, senão vocês vão ficar cansados também. Esse foi o primeiro grande trabalho dentro de um espaço arquitetônico, no Centro Hélio Oiticica, no Rio. Lá fora, a primeira intervenção aérea externa, com os polis ainda pequenos. Este trabalho, vocês veem como é interessante. Ele está todo utilizado em coleções. Aquele trabalho vermelho lá de trás é da Pinacoteca de São Paulo, Emanuel Araújo comprou. Esse está na casa de um colecionador em Brasília. Foi uma coisa interessante. Eles eram momentos. Eu falei, por que não pode? Depois que desmontou. Então, cada um desses momentos habita um outro lugar. Pode ir indo. Tem essa daí que é lá de São Paulo. Esses vermelhos são lindos, esses tons. Agora não tem mais. Você vê que são 2 vermelhos, um mais laranja, um mais sangue. Foi dificílimo quando eles foram restaurar. Essa foi para um hotel em Salvador, junto com outras intervenções que eles pediram externas. Essa que tinha ido lá para o Bernardo, que depois brigou, instalamos lá e tal. Aí brigou e tal, com a Raquel, não tem nada a ver com o Pato. Aí vendeu para um colecionador de Minas, ficou... Inclusive, essas pinturas em policarbonato, que as indústrias dizem que não segura, essa ficou exposta de 2000 até 2008 ou 2009, quando eu soube que ela tinha sido vendida para uma outra pessoa. Você vê a história do trabalho, é muito interessante. E foi a leilão no Rio, vendeu muito bem. É uma coisa que a Beatriz Milhares fala assim, interessante, a gente vende, depois, no leilão, sai por 2 zeros a mais, né? E aí o artista não ganha nada, né? Quer dizer, o trabalho vai ganhando valor, só que a gente já era. E agora foi comprada por um grande colecionador do Rio, depois eu soube, nesse leilão, e vai para um espaço no Rio de um bom arquiteto, um arquiteto americano de peso.
Aí, quando ela saía, tá vendo? As primeiras, ali também furei o vidro, substituí por poli. Esse foi o primeiro. Aí ia bem... Esse ia a 5,60 m. Mas eram pequenos os polis. Lá, mas ele ficava alto, lá, grande. A projeção dele era muito maior do que o da Documenta, no espaço. E aí, o primeiro trabalho assim, de grande formato, aí no Museu do Açude, que eu quis a piscina, que é vazia, e... Para só um minutinho, por gentileza. Talvez possa voltar para a imagem anterior, por favor. E foi a primeira vez que eu usei esses tubos, porque é permanente, chove para burro, tem tucano, papagaio, macaco, jaca, tem uma jaqueira aqui do lado. Então, eu falei, bom, tem que ser algo... Caem sistematicamente as jacas. Então, eu falei, bom, vai arrebentar tudo. Então, eu comecei a trabalhar nesse projeto com vidros e vi que não ia dar certo, aí que eu fui pesquisar outra coisa para vocês. Tem que pesquisar o material. Aí eu fui atrás, e aí achei esse material totalmente normal em arquitetura, eu não conhecia, mas talvez não tão normal na utilização dele, e ele é flexível até certo ponto, eu tenho que calcular muito bem qual é a espessura e qual é a torção, e eu tomei as linhas a partir das linhas do fundo da piscina. Eu peguei as medidas das linhas do fundo da piscina, joguei a 5,5 metros de altura, que é a altura dele, e depois fiz os planos que compunham o fundo da piscina, eu joguei os planos aí todos salpicados. Eu raramente dou título, esse eu dei título, depois eu morro de vergonha do título, mas já que já dei, esse chamava-se Dora Maar na piscina, em comentário às pinturas do Picasso sobre Dora Maar e às próprias fotos da Dora Maar. E esse trabalho foi, você vê como é engraçado, ele foi totalmente soterrado quando houve um deslizamento de terra. Deslizou, porque isso aqui, na frente, é um grande plano inclinado de terra, com árvores grandes, a própria jaqueira e outros, e, num dos temporais daqueles terríveis que teve lá no Rio, cedeu o terreno e a terra inteira desceu. Já tinha um dia, uma árvore caiu, danificou um pouquinho, eu consertei e tal, e soterrou. Aí eu falei, eu não vou olhar, eu não quero nem saber, vocês se resolvam aí, eu não vou ficar olhando obra soterrada. Aí se deram ao trabalho de tirar depois, foi super longo, porque ficou todo interditado, meses a fio. Aí, quando reabriram o museu, a diretora, Vera de Alencar, falou, não vou reabrir, você foi a primeira a fazer parte desse programa, que é um ciclo de esculturas e intervenções permanentes no museu. Foi eu com a Maiolino, as duas primeiras, depois teve Hélio Oiticica, Zé Rezende, um bando de gente, Nuno Ramos e tal. E ela falou, não vou inaugurar, você tem que resolver. Eu falei, não estou com a menor vontade de ficar, e não vou usar aquela piscina de novo, já está desocupado. Não, 2 vezes, fica requentado o raciocínio. Não vou fazer. Aí eu fiz numa empena, que não está aí, do lado de cá, que foi exatamente na empena que foi construída para sustentar o terreno, para não voltar a desabar. Uma empena enorme, toda de concreto, lindíssima, atirantada por baixo, com cabos que vão até no fundo da rocha, é um projeto bonito de engenharia, e aí o trabalho fiz outro, com as placas esverdeadas, e fica presa toda a escultura nessa grande muralha, né? Ficou bom, aqui eu não tenho fotos dela. Aí, mas eu gostava muito desse trabalho. Ele é meio desengonçado, assim, acho que ele acha essa coisa meio Dora Maar, meio cubista. Pronto. Agora tem alguns de coleção particular. Aí, esse aí é na coleção lá no Rio de Janeiro, que são ainda com telas, está vendo? Ele está bem conservado até hoje. O Pedrinho Croft, que teve lá há pouco, falou, e aquele trabalho? Eu falei, não acredito que ainda está bem. Esse foi da tal senhora ali, era a tal mesa de design sueco maravilhosa e tal, que tirou, ele sai daí, vai para
dentro da casa. Eu quis trazer só para ver que os colecionadores que têm coragem, eles fazem. Eles querem. Essa daí é na casa do Faisal, que é um grande colecionador, jovem. Ele queria que entrasse por dentro das árvores, entrasse dentro da casa. Da casa eu entrei pouco, tinha criança pequena e tal. Aí, mas ela é bonita, ela é muito orgânica, ela tem mais curvas que as outras, chegou a quebrar a roldana da calandra, de tanta curva que tem, mas é bonita. E ela foi envelhecendo bem, ela parece agora um cipó, toda entremeada com a árvore que foi crescendo em torno. Então, eu gosto dessa relação do açude, dessas com a natureza também, além da relação com a arquitetura, né? Ela transita nas duas áreas. Então, é isso aí. E agora voltou, terminou já. Eu acho que, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, depois eu tenho um vídeo do último trabalho na Daros, mas fica cansativo. Então, talvez vocês quiserem fazer umas perguntas, alguma coisa, e pode até, se quiser, já pôr, se você quiser, o vídeo, que aí ele entra, fica aí rolando, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma contribuição. Deu? E, olha, é uma curiosidade, assim, não sei nem se eu vou falar uma asneira, mas, olhando o seu trabalho, em alguns momentos, essas grandes instalações, elas me lembram uma coreografia de dança. E aí, como você vem da dança, tem alguma relação, assim? Você já pensou nisso? Bom, eu e a torcida do Flamengo, porque os meus queridos amigos, inclusive críticos, que acompanharam durante anos o trabalho, Paulo Venâncio, o Rodrigo Naves, eles sempre insistiram muito nisso. Teve um período que eu esperneava, eu ficava achando que não tinha nada a ver, que era uma interpretação muito linear e tal. Depois eu penso o seguinte, é lógico que tem uma relação de movimento. A questão é que qual o tipo de movimento? Quer dizer, o que me interessava na dança, e a Maria Camargo, filha do Sérgio Camargo, que é roteirista, né, está fazendo agora um filme, que eu não quero nem saber sobre mim, o trabalho, mas é uma coisa que eu gostei, foi disso. Ela gravou no Municipal de novo, conseguiu, gravamos uma tarde, eu no palco do Municipal, que eu dancei de pequena, algumas tantas vezes, e eu me lembro muito bem do palco, da inclinação dele, das diagonais que a gente fazia, e, principalmente, do que me interessa na relação da dança, é a consciência do deslocamento do próprio corpo no espaço. E aí, então, o peso do seu corpo, o seu prumo de equilíbrio, a sua possibilidade de inclinação, todas essas questões. Então, nisso tem. E, quando eu penso nisso, eu logo, para implicar, para não deixar tanto vigor na área da dança, falo, eu também adoro tênis, né? E joguei um período, mas eu, agora não dá mais tempo, mas eu assistia compulsivamente. E, assistindo os jogos de tênis, é a mesma coisa, é o deslocamento e a rapidez do corpo que vara um espaço, né? Oi, ela quer perguntar. Porque você falou que você tirou partes do museu, né, e levou com você. Eu queria saber se isso é comum em outras partes do mundo, porque eu acho que aqui no Brasil é uma dificuldade terrível você conseguir fazer um furo no museu, especialmente num prédio tombado, ou como deve ser esse. Eu acho que tem, por isso é que eu tenho a minha discussão, que é essa daí, que é para que servem as paredes do museu. A Daros estava
ocupando esse prédio inacreditável que estava aos pedaços, que foi um pensionato de moças durante muito tempo. E eu conheço muito bem os curadores e falei: o que vocês vão fazer lá? Vão encher de drywall? Eu, que a indústria de drywall não me ouça, mas eu sou a mais rebelde contra drywall, porque tudo é drywall, é uma chatice. Falei: não. Aí eles deixaram aquela sala, que vocês vão ver aí, sem drywall. Por quê? Porque existe, sim, uma resistência em vários lugares. Mas você vê tudo que eu mostrei ali. No Iberê Camargo, o Iberê inaugurou em março, né? Eu entrei em julho, furando tudo. No prédio do CISA, com o Canal, que é um grande engenheiro, eu tenho que negociar. Cheguei lá, não pode. Eu falei: então, para que me convidam? Você já sabe o que eu faço. Todos simpáticos, tal, foi aprovado no conselho. Que eu queria. Então, eu fiquei lá um dia inteiro tomando medida com o pessoal, em geral. Sempre o pessoal veste a camisa. Quando eu vi, no final do dia, tinha um senhor retocando um gesso no último andar, lá em cima. Eu estava lá perto, e eu vi que ele tinha uma luzinha, que estava já escuro. Falei: de onde ele tirou essa luz? Uma lâmpada. Aí eu fui acompanhando uma gambiarra dele. Aí eu falei: onde ele prendeu essa gambiarra? Ele tinha prendido com uma bucha número 6, furando uma das colunas. Falei: eu não vou entregar o moço, mas eu vou defender o meu trabalho. Eu falei: bucha 6 pode furar? Bom, então eu vou calcular em bucha 6. Então, as placas foram pensadas com vários furos, bucha 6. E aí resolveu-se a situação. Então, você tem que ter argumentos. Uma única vez eu não consegui, foi na Academie der Kunst, em Berlim, tudo organizado já. Fui lá várias vezes. Lá, os donos do pedaço são os engenheiros da área de incêndio. Todos expliquei o trabalho, o curador queria demais, o Kudielka e tal. E tinha umas colunas finas, de um projeto lindo do museu, de 59, e era também buchas fininhas só que eu ia usar. Quando já estava tudo marcado, tem uma coisa lá chamada Departamento das Colunas de Berlim. Existe isso lá. Aí o departamento disse que eu não podia furar nem a bucha 6. Aí o meu calculista aqui falou: e olha, é ridículo, que você vai tirar de massa dali, não tem como, não, porque futuramente poderá vir a ocorrer um acidente, não sei o quê. Aí me fizeram a proposta de usar umas abraçadeiras, aí eu tive um ataque de adolescência. Eu falei: que abraçadeira, que nada, vai sair horrível. Não vai. Não fiz, até hoje eu não sei se foi uma boa ou não. Aí mostramos o trabalho que eu tenho da coisa. Foi a única vez que eu não consegui. Por quê? Porque eu não estava presente também. Quando o artista está presente, você explica, você entra numa relação. Quando fica mediados por terceiros, não dá. Então, é assim, não é impossível. Todos esses trabalhos que você viu, no Brasil, todos eu furei. Todos eu furei, e eu, no Banco do Brasil, eu não furei 40 centímetros, eu furei 1,20 m. Atravessei de um lado ao outro a parede. Tive que fazer brocas especiais, soldadas e tal. É uma questão de coisa. E para poder trazer, foi uma gentileza do patrimônio histórico de lá. Eles estavam jogando literalmente no lixo. Eu vi na hora que estavam pondo no carrinho para jogar. Quando eu falei: para aí, se vão jogar no lixo, eu quero. Agora, outra coisa, só complementando, é que vai depender muito da força política da instituição e da força política do evento. Documenta de Cássio na Alemanha é Deus. E entrando no serviço de imigração com os meus 5 técnicos brasileiros, que nunca tinham saído do Brasil, né? Primeira vez, todos entrando lá, que a senhora veio, carta da documenta, são os meus técnicos, vão estar lá. Não fizeram o menor problema. Quando a gente veio da outra vez, que a gente foi 2 vezes para lá, que fomos por Portugal, começaram a implicar o que eles iam fazer. Eu falei: a gente não vai ficar aqui, a gente só está em traslado.
e tal. Quer dizer, depende da instituição, depende do diretor, depende do patrimônio histórico do lugar, mas o artista querendo, ele quase sempre consegue. Não, eu só achei estranho eles não exigirem que você recolocasse no lugar aquilo. Não tem como. A decisão foi conjunta. Eu não teria nem feito os cilindros, eu teria passado só o tubo, né, e feito a minha contrachapa de um lado e do outro. Eles preferiram aquilo, esses cilindros. Esse sistema eu só uso quando eu uso na terra, né? Então, isso que eu falo, é um trabalho sempre conjunto. Quer dizer, o fato de eu ter furado o Fridericiano foi uma atuação dentro de uma proposta de um evento de artes plásticas que, politicamente, na Alemanha, tem muita força e que é conhecido pela ousadia. Eles nunca diriam não. O evento marca, assim como o diretor do museu também marca, né? Mas eu só queria deixar claro que lá foi uma ousadia assim, mas que aqui no Brasil você viu aí uns 5 exemplos, né? E vou furar o MAN agora em julho, vai lá ver. E olha, oi. Eu fiquei um pouquinho curiosa com o seu processo, né? Você disse que veio do design, né? E aí passou umas imagens de fotografia com os traços orgânicos. Como é esse processo do seu desenho, assim, esse início? Porque depois você leva para o computador, né? Transfere. Não, eu sou anticomputador. Não sei trabalhar com computador. Para fazer o trabalho agora do Rio, o meu calculista disse, se eu soubesse que você ia fazer esse protótipo, que custa uma fortuna para mim, o trabalho, para pagar o trabalho, né? E eu instalei no meu ateliê, que é um galpão grande, assim, mas um galpão de tijolinho. O trabalho novo, que agora é de chapa de aço, pesa bastante, 600 toneladas, mais os tubos, pesa umas 800 toneladas. E eu levantei lá no meu ateliê com paredica desse tamanho, com esse sistema da chapa e contra-chapa, com uma talhazinha de 600 quilos, que levantei só a parte de coisa, e paguei para ver, quer dizer, trabalho para bancar o trabalho. E para depois, porque eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de porque não é só o peso dela, é porque ela ficará atirantada por tubos no espaço, ela fica voadora também. E ela mexe, né? Então, depois que eu faço tudo isso, que antes disso eu já fiz, agora eu faço uns protótipos melhores, umas maquetes melhores, faço os desenhos que eu entendo aqui. Aí passo para uns rabiscos. Dos rabiscos, às vezes, eu faço umas maquetes de chamequinho, porque ninguém me enche, que eu tenho que fazer nada. Eu pego o chamequinho com durex, sozinha, que ninguém me enche, meus assistentes ficam doidos para ajudar, não quero, e aí eu organizo. Tudo, eu uso muito convite de exposição também para fazer minhas maquetes. Ele tem uns que são ótimos, os papéis. Durinhos, faço as paredes, faço na escala e tal. E, às vezes, fazia, nos primeiros, naquele do açude, era uma caixinha desse tamaninho, também de papelzinho, chamequinho e tal. Agora, só que eu já faço um pouquinho maiores. E atualmente, o que tem é que eu tenho agora técnicos muito bons trabalhando comigo, o meu assistente, que está comigo desde 93, e um outro técnico que veio desse grupo, que se separou desse grupo maior, e ele é brilhante. Então, eu faço agora, por exemplo, esses do Pruman, eu faço o trabalho numa escala de 1:20, por exemplo, né? Então, faço tudo bonitinho na maquete, mas eu tenho que fazer o protótipo de tudo. Por isso, eu uso muito material que fica de uma exposição para outra, porque você só pode fazer o protótipo com o próprio material, que senão você não tem a realidade, né? Então, os desenhos, eles funcionam para mim quase como eles são anotações. São anotações, né? Depois, essas maquetes de chamequinho é que me resolvem a vida.
Esses daí que você viu os desenhos, isso foi o seguinte, agora eu explico um pouquinho do que vocês viram. O Eugênio Valdez, que foi durante anos, 8 anos, foi o idealizador da Casa Daros, que veio para o Brasil, ia para Cuba, ia para a Argentina, junto com o Hans. Ele é que me convidou para fazer o trabalho, e ele é da área do educativo. O Hans é da área curatorial e de compra de obras. E a Daros tem um trabalho meu bom, importante, mas também não tem muitos trabalhos. E ele queria coisas desafiadoras. Então, o projeto foi o seguinte: eu fui trabalhando com esses projetos, esses desenhos, enquanto estava o museu sendo todo destruído para ser reformado. Eu chegava lá, naquela grande entrada, que já deve ter aparecido com aquela escadaria toda em obras, né? Aí o salão lindo inicial, eu cheguei um dia lá, ele estava todo esburacado. Aí você enxergava aquele buraco lá no fundo, lindas estruturas. Aí eu desenhava uma intervenção para aquele lugar, sabendo que daí a 2 dias ia estar todo sem o chão de novo, e depois já está recolocado. Quer dizer, foram 2 anos de eu acompanhando, fotografando, desenhando e propondo instalações que seriam praticamente impossíveis, porque o espaço mudava na reforma lá de um dia para o outro. Essas daqui foram desenhos, esses daí são as utópicas, que eram inclusive foi engraçado, porque foram coisas muito sutis, que eu falei, não, mas eu ainda vou fazer alguma coisa nessas palmeiras, porque elas são lindas. Mas teria que ser com os guindastes e tal, que seria como projetar, então, no ar, nessas alturas e junto com a natureza, estes movimentos, que poderiam ser nessas chapas de poli ou não. Então, o que veio foi muito o trabalho, durante esses anos todos, aqui, tentando, que teve um período em que, depois de fazer essas tantas possibilidades para um espaço em constante transformação, me foi proposto fazer um trabalho para a sala grande que vocês viram aí, e não podia tocar nas paredes. É que você perguntou. Não podia tocar lá. Você vê. Falei, tá, topo. Aí eu comecei a fazer esses desenhos, aí é que veio o nome, Sou Minha Própria Arquitetura. Eu falei, vou fazer, vou conseguir. E fui elaborando, sendo que chegou um período que já estava tudo desenhado, com todos os protótipos feitos. Era novembro, inaugurava em março, e sempre a mesma coisa de novembro, sempre vem umas novidades. Quando entrou a nova produtora e museóloga, que falou, por que não pode furar? Eu falei, fica quieta, não pode furar. Esse daí eu já entendi que não pode furar. Como que não pode furar? Eu falei, eu estou há 3 anos fazendo a pesquisa, dizendo para eles que não é possível que vão fazer um museu novo que não pode tocar nas paredes. Mas estão dizendo, são suíços, que não pode. Não é possível. Acompanhei, tal e coisa. Em 2 dias, ela conseguiu o aval. Aí eu refiz o projeto inteiro, e aí a gente instalou uma coisa que vocês vão ver. Essa foi uma intervenção durante a obra, na escadaria, chovia a cântaros. Foi quando eu fui fazer uma conversa com o Leparc, e o Júlio Leparc, eles fizeram seminários. Ela ficou lá, coberta antes de começar a palestra, e mostrando que este trabalho tinha sido instalado dentro da galeria da Raquel Arnaud, e eu instalei sem apoio das paredes, apoiando nos muros, apoiando nos andames. Aquele é o Palatinic, que a gente fez aí uma abertura assim, a Daros estava fechada, esse aí é o Leparc. E para alguns poucos artistas e críticos, e a grande questão era essa discussão, que é aberta, entendeu? Quer dizer, dessa confusão que estava, a gente instalou a ferro e fogo esse trabalho, que não tinha paredes para sustentá-lo, que se apoiava dentro daquela balaustrada, e que durou 8 horas. Um trabalho de cão. Esse trabalho é pintado. Eu não queria estragar essas obras, tive que assinar milhares de documentos que, se estragasse, o problema era meu, eles não iam pagar, e eu paguei para ver.
e elas estão ainda lindas no meu ateliê, só vão para a mão de um bom colecionador, senão não vão para lugar nenhum. E são coisas que tem que fazer com ousadia, né? E isso aí era para mostrar como eu comecei a entender como é que eu ia fazer os meus verdinhos, que eu queria desde aquele trabalho que eu mostrei em Angra. E foram impressões feitas com uma combinação de cian, magenta, cada um para chegar nessas cores. É muito complicado fazer. E fizemos essa instalação por causa desse evento junto com o Le Parc. E foi uma coisa interessante, porque tem uns desenhos que vocês vão ver que não seria só isso, teriam as outras chapas percorrendo lá todo o jardim. Mas era assim, quando eu cheguei lá, no dia 3 dias, 4 antes, fui verificar o espaço, tinha um trator lá arrebentando o solo, tudo, porque obra é isso, o arquiteto jura de pé junto que não vão interferir no jardim, você programa a coisa, tudo separado de material, e aí não dava. Aí eu fiz essa coisa na escadaria e fica essa questão, entendeu? Sempre. Quer dizer, isso é meu ateliê. Isso aí eu fiz testando o que seria lá, está vendo? Numa relação que era outra, porque é muito mais alto, muito mais bonito, mas lá, dentro da circunstância que tinha, não tinha nem como apoiar os andames assim mais altos. E essas questões, aí, essa coisa da translucidez e tal, desse material que eu queria tanto. Isso que eu acho que tem que insistir, tem que saber fazer do limão uma limonada. Essas eram as autoportantes, né, que estavam já desenhadas para lá. Seria assim. Porque as paredes eram essas chapas aí no ateliê. Tudo você gasta uma nota, um tempo, uma vida e não usa. Mas está aqui. Porque essas chapas seriam de policarbonato de 1 centímetro. Então, ela ia toda se acomodar como um castelo de cartas com esses tirantes, né? E que, no fim, eu abri mão disso em cima da obra, porque eu falei, não, vai ficar muito melhor, se me deixam furar, vou furar. E viaja-se na utopia e ancora-se na construção, porque, em algum lugar, o trabalho não flutua, não é balão. Então, ancora-se na construção qual? Nas paredes, no teto, no chão, a tiranta e tal. Elas seriam assim, ó. Mas furaram esse chão da noite para o dia, o chão que está aí fotografado e tal, em 2 dias era uma buraqueira só. Aí isso foi todo. Ele já estava bem furadinho, mas ainda dava. Então, essas relações é que a gente tem que perceber que, se for. A pena que não tem o projeto grande aí. E essas eram as relações de estudo e de trabalho. Depois foi feita uma grande instalação, mas acho que vai cansar vocês, eu tenho até na bolsa, mas que foi montada na última sala, com todo o vigor possível e tal. Né? Então, acho que é isso, não vai cansar a todos. Né? Ok. Aplausos mais do que merecidos, né? Professora, muitíssimo obrigado por esse momento único, esse momento sensível, onde você pôde abrir para nós, né? E aqui estão grandes artistas capixabas, né? Acadêmicos, pessoas importantes, né? Momentos do seu processo de trabalho com tanta benevolência, com tanta graciosidade. Muitíssimo obrigado por sua presença e por sua contribuição. Esse momento foi transmitido ao vivo, né, online, pela LabMui. Quero agradecer o Fabrício Noronha e Vitor Lopes, a sua equipe, por essa, né, contribuição para que a gente pudesse estender, né, esse momento. Quero agradecer muitíssimo, em nome do Instituto Sincades, do presidente Adalberto Moura, que pediu desculpas, mas com acúmulo de agenda teve que se ausentar, pela presença de cada um de vocês, né, aqui, e fazer um convite que eu só espero um sim como resposta. Que vocês nos acompanhem à sede do Instituto Sincades, aqui no 12º andar, para que a gente possa, né, fazer um congressamento, tomar um vinho,
né, fazer um pequeno momento onde a gente possa continuar aí com um pouco mais de intimidade e proximidade, esse papo agradável. Lógico, esperamos muito com a sua companhia também. Amanhã nós teremos um segundo momento desse ciclo de palestras com o Tadeu Chiarelli, diretor da Pinacoteca, né? E eu quero estender o convite, reforçar. Eu sei que todos se inscreveram para os 2 momentos, mesmo sendo... Oi? E o Adolfo amanhã. Eu sei que, apesar de ser uma véspera de feriado, mas nós estamos, acho que, bastante feriado esse mês, mas é um momento único também de nós recebemos uma pessoa da importância do diretor da Pinacoteca, né, o Chiarelli, e a gente quer reencontrá-los aqui amanhã para a continuidade desse programa, do programa Poéticas da Tridimensionalidade. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Nos acompanhem até o 12º andar.